Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Deve ser agora de manhã, né? Vocês estão vendo essa aula. Mas hoje nós estamos aqui com a famosa doida dos gatos, que nós vamos falar a respeito de quê? Doenças infecciosas de gatos. Nós vamos falar de duas doenças que são bem comuns, mais comum que muitas pessoas imaginam, que é a FIV e a FeLV. Essas duas doenças, pessoal, são duas doenças infecciosas que geralmente matam gato a grito, literalmente. Mas vamos começar então, nós vamos começar falando da FeLV, depois vamos para a FIV. Vocês vão observar uma similaridade nessas duas doenças, para que vocês não fiquem dessa maneira aqui, ó, tacando o gato na cabeça dos outros. Perfeito? Então, vamos lá. Iniciando então, falando do FeLV, é uma infecção cosmopolita, ou seja, nós vamos encontrar em toda parte do mundo onde tiver um gato doméstico, nós vamos observar a presença dessa doença, correto? E por muitos anos ela foi considerada a principal enfermidade dos gatos. Ou seja, é gato, tá doente, já é FeLV. Entenderam? Muitos anos o pessoal pensava dessa maneira. Essa doença ela foi responsável para a maioria das mortes em filhotes e pelo maior número de síndromes clínicas em comparação com qualquer outro agente infeccioso. Sua primeira descrição foi feita por esse gente boa aqui, ó, e morreu até há pouco tempo, o veterinário patologista William Jared. Isso foi em 1964, ou seja, já tem um bom tempinho, né? Apesar de observar que grupo de gatos, assim, vários gatos juntos ali, estavam apresentando linfoma, não tinham associado ainda a uma origem infecciosa. A partir do descobrimento desse vírus, aí sim foi comprovado a origem o quê? Infecciosa dessas neoplasias. No passado, todos os casos de neoplasias eram implicados como causados pela FeLV. Isso depois da descoberta do vírus da FeLV, do vírus da leucemia felina. Perfeito? Atualmente, pessoal, observe que tanto, isso é até básico, né? A idade, como outros fatores, favorece o surgimento das neoplasias, além do vírus. Não é só o vírus o agente causador do aparecimento dessas neoplasias. Ah, mas Marco, mas é comum dar... É comum, mas não é o único fator. Senão nós não teríamos cães com neoplasia, humanos com neoplasias e etc., que não sugeria uma infecção viral. Pensando dessa maneira assim, o que é importante a gente lembrar? Por exemplo, animais mais senis têm a predisposição à neoplasia. Animais com pelagem branca são mais susceptíveis ao que? A neoplasias actínicas. E assim vai. Tem que ter esse pensamento em mente, que não é só o vírus que causa neoplasia. Apesar de ser óbvio, muitas pessoas podem associar dessa maneira ainda. Vamos seguindo então. Então vamos para a estrutura desse vírus então. É um gama retrovírus, membro da subfamília Orconavírus. Então vamos lembrar que é um retrovírus. Qual outro retrovírus que nós temos com grande incidência em nós humanos? É o vírus HIV. Beleza? Esse vírus ele vai apresentar um núcleo proteico com RNA de fita simples e envelopado. Isso já dá um sinal para nós que é o quê? Um vírus bem difícil para eliminar, correto? Óbvio que não. Pensar que os envelopes são uma das coisas que, além de ser a proteção viral, é também o seu tendão de Aquiles. A partir do momento que você o elimina, você elimina o vírus junto. Em poucas palavras, né? Ele vai replicar em diversos tecidos, desde a medula óssea até o epitélio respiratório, ou seja, ele vai replicar por todo o organismo animal. Seguindo, olha que vírus até bonitinho esse aqui, mais bonito que o do coronavírus, mas vamos seguindo.
algo que vocês já têm em mente, porque já fizeram essa disciplina, não, né? A disciplina de microbiologia no ano passado com a Marlise, vocês têm a noção que o quê? Todos os retrovírus vão necessitar de um DNA intermediário para sua replicação. Se ele não tem o DNA ali, ele não vai conseguir replicar, beleza? O genoma do DNA de fita simples sofre a transcrição reversa em DNA. Então, esse RNA de fita simples vai sofrer transcrição reversa em DNA. Isso nós conseguimos observar nessa imagem aqui embaixo. Vamos lá, porque é mais fácil, né? Aqui embaixo, ó, o RNA de fita simples vai ter uma transcrição reversa em DNA viral de fita dupla, contendo já o RNA viral, chamado que então aqui provírus. Esse provírus vai entrar para o núcleo e vai ter uma integração ao DNA da célula hospedeira, com auxílio de uma enzima chamada o quê? Integrase, que está aqui em cima. Conseguiram observar isso? Dessa maneira, então, nós vamos ter o quê? A destruição da célula infectada pelo vírus por meio da resposta imune, ação de quê? Das CTLs, infecção com ou sem produção de vírus, porque o DNA já vai estar, o RNA já está integrado ali ao DNA do hospedeiro e vai ter também a transformação em célula tumoral de algumas células. Perfeito? Isso é para vocês entenderem isso aí. Vamos seguindo então. Após essa transcriptase reversa, olha que palavra bonita, né? Se tiver um filho, chama ele até de transcriptase reversa, é nome e sobrenome. Ocorre a síntese de proteínas virais e, assim, a montagem dos vírus próximo à membrana celular, que é formado a partir de um brotamento. Observe essa imagem aqui bonitinho. Aqui tem a formação desse core, que é um núcleo proteico ali, vai construindo o vírus com as espículas e etc. Olha aqui. E por brotamento, ele sai. Entendeu? E vai ficando o quê? As estruturas virais proteicas e esse fóquima aqui, ó, que é o restante dele ali. Perfeito? Esquece isso que eu falei aqui, que eu acho que eu confundi vocês todos. Vamos para os detalhes mais básicos da doença aí, né? Então, pessoal, a interação do vírus com o DNA do hospedeiro é o principal fator ali que compete essa persistência do vírus no organismo animal. Por quê? Como que eu vou eliminar esse vírus se ele está com o seu código genético integrado à célula do hospedeiro? Eu tenho que fazer o quê? Eliminar essa célula que está com esse código genético. Isso é um grande problema. Se a gente mantém essa célula infectada ali, ela vai continuar produzindo porque o DNA está lá dentro. A única maneira é o quê? Eliminar essa célula infectada. Perfeito? Então, vamos seguindo aí. Aí, pessoal, seguindo então, nós vamos ter alguns subgrupos de FeLV, do vírus da FeLV. A divisão desses subgrupos, eles são feitos da seguinte maneira, principalmente pelo tipo de célula hospedeira infectada. Vamos supor, tem, por exemplo, o subgrupo A. O subgrupo A, ele tem o que? A característica de infectar os linfócitos CD4, CD8 e também os linfócitos B no sangue. Também os linfonodos, a medula óssea, ou seja, células mieloides ali. E isso vai comprometer o quê? O sistema imune desse hospedeiro. Já esses vírus, por exemplo, desses subgrupos que nós temos aí, o FeLV-A é o único que tem o contágio na natureza e etc. O C é menos comum, o B ocorre de uma junção do subgrupo A com
o ENFELV, que são sequências, são fragmentos de DNA viral presentes no genoma dos gatos domésticos e dos felinos selvagens. Esses são os que? Os ENFELVs, que são sequências endógenas relacionadas ao FeLV, que já está no animal. Esse vai ser o que? O subgrupo B. Perfeito? Então, vamos seguindo isso aí para ficar mais fácil. Outra característica também observada é com base na capacidade de replicação em tecidos não felinos. É uma opção também, que cresce em cultivo com células humanas, com células de coelho e outras células mais. Outra característica também que auxilia nessa divisão de subgrupos é a interferência nos testes, por exemplo, testes sorológicos, mas vale ressaltar que os 3 subgrupos aí têm muita semelhança na sua imunogenicidade, perfeito? E também outra característica que define esses subgrupos é a neutralização viral. E os principais sorogrupos que nós vamos ter é o A, que eu já havia comentado, que é o mais comum, responsável por uma transmissão horizontal. O FeLV-B, que vai ser uma, não digo uma mutação, mas uma recombinação do FeLV-A com os genes presentes endogenamente nos gatos domésticos e silvestres, beleza? E o C, que é mais raro um pouquinho na natureza, perfeito? Então, vamos seguindo isso aí. Falando agora a respeito desses subgrupos, vamos falar então dos 3 principais, né? Do que é o A, o B e o C aqui. Vamos começar pelo A. O A, 100% dos gatos infectados vão apresentar os subgrupos A. Ele é ligeiramente patogênico, porém altamente contagioso. Foi o que eu comentei com vocês a respeito do que? Dessa transmissão horizontal. O que é transmissão horizontal? De gato para gato ali. A vertical é o que? De mãe para filho, por exemplo. Perfeito? Então, vamos lá. A doença que é associada a esse subgrupo aqui. Imunossupressão e outras doenças associadas ao FeLV. É o mais comum, com capacidade de replicação e é contagioso. Isso eu já havia comentado. Em relação ao crescimento in vitro, que era o que eu tinha comentado com vocês aqui, ó, com a capacidade de realização em tecidos, de replicação em tecidos não felinos, do subgrupo A ele vai crescer em células de gato, de coelho, de porco, células oculares, seres humanos, são as principais aí. Agora, do subgrupo B, ele vai ocorrer com o subgrupo A em 50% ou mais dos casos, com doença neoplásica, ou seja, se ele está com linfoma, provavelmente ele está associado ao grupo A com o B. Nesse caso, apresenta neoplasias hematopoéticas, sem capacidade de replicação e não contagiosa, por isso que está a associação com o outro. Ele é virulenta em recombinação com o subgrupo A. Nesse caso, ele vai crescer em células de cão, gato, vaca, hamster, ou seja, cobaia, porco e seres humanos. O C, como eu comentei com vocês, ele é mais raro um pouquinho, mas ele é isolado principalmente em gatos com anemia A regenerativa, ou seja, aquela anemia que não responde bem ali. E esse eu te falo que eu já atendi bastante lá em Viçosa desse aí. A anemia A regenerativa é uma das doenças associadas, mielose eritrêmica, sem capacidade de replicação e não contagiosa. Quando tem isso, ele vai estar associado com A. Então vamos pensar da seguinte maneira: todos os gatos com FeLV vão estar associados aí com o subgrupo viral A. Mas, de acordo com os sinais clínicos, eles podem apresentar o B ou o C. Entenderam? Nesse caso, as células que replicam in vitro é o que? A do gato, como em todos, né? Do cão, da cobaia e dos seres humanos. Entenderam isso? Então, vamos seguindo isso aí.
A felve na natureza, ela tem sido descrita apenas nos gatos o quê? Domésticos. Mas há evidência que alguns felinos aí silvestres possam ser susceptíveis, não que eles estão sendo infectados. Podem ter sido infectados experimentalmente, mas não foi observado ainda na natureza em animais silvestres. Ok? Então, vamos lá. A infecção pelo felve vai ocorrer em gatos em todo o mundo. Como eu tinha falado no início da aula a respeito de quê? Da ocorrência cosmopolita. Tem em todo o canto. Ah, Marco, mas aqui, vamos supor uma cidade bacana aí. Aqui em Curitiba, tem? Tem. Ah, aqui em São Francisco do Sul tem? Óbvio, tem. Todo o lugar vai ter. Os fatores que contribuem para ter uma maior prevalência dessa doença é o que? Os gatos de vida livre e os machos. Por que os machos? Por causa dessa imagem aqui para cima. O que o macho é? Brigão, defendendo o território. São as características principais dos animais que são infectados pelos vírus da felve. São animais com vida livre. O vida livre que eu falo é acesso à rua, é aquele gato que dá um rolê diariamente. Os gatos machos, por quê? Tem briga entre eles, defendendo território, essas coisas. E os animais jovens, essas são as características, mas os fatores principais de contribui para essa prevalência é a vida livre, correto? Então vamos seguindo. O contágio então desse vírus ele vai se dar mais pelo contato próximo entre gatos, eliminando o vírus e os gatos susceptíveis. Ou seja, o gato que está dando o rolê lá no telhado encontra com outro, briga, essas coisas, há a possibilidade de quê? Dessa transmissão. Outro modo também é o quê? Igual essa imagem que eu coloquei aqui em cima. Os hábitos de quê? De higienização dos felinos. Um lambendo o outro se tem uma ferida, algo do tipo. Através da saliva, vamos ter o quê? Essa transmissão horizontal. Beleza? Outra maneira de contaminar um gato ou outro é através do quê? De fomites. Ah, Marco, mas o vírus ele é pouco lábil no ambiente, ele tem uma vida útil no ambiente ali bem curta. Mas um gato lambeu aqui e o outro lambeu logo após, vai ter aquela rebaba, né? Como o pessoal fala. Ah, você pegou rebaba de fulano. Mas é a mesma coisa, igual de micareta mesmo. Por quê? Compartilhando potinho de água e alimentos e esses hábitos do felino, isso é uma grande característica de quê? De como é feita essa contaminação também. O ideal é que o gato, se você tem um gato infectado e o outro sadio em casa, eles não poderiam compartilhar nada por causa dessa contaminação ali. Beleza? Então, sucesso. Vamos seguindo. Como eu havia até comentado anteriormente, o vírus é o que? Envelopado, é um vírus sensível no ambiente. Qualquer água sanitária, qualquer desinfetante que você coloca numa área, você vai conseguir eliminar ele muito bem ali. Perfeito? Essa é a característica dos vírus envelopados. Pensando dessa maneira, assim, o ideal é você isolar os animais, higienizar o ambiente com acesso frequência para evitar esse contágio ali. Só que também ocorre a transmissão vertical desse vírus. Como que é a transmissão vertical? Através da placenta, ou seja, transplacentária. No nascimento ele já nasce ali com o vírus da felve já embutido nele. E através da amamentação, através do leite ali mesmo, esses filhotinhos aqui podem ser infectados pelo vírus da felve. E outra característica que eu já havia comentado, até mostrei nessa imagem aqui em cima, é o que? A lambedura dos filhotes, que é um hábito de toda a mãe dos animais aí, ficar lambendo os filhotes. E com isso vai contaminar, porque o vírus
ele é transmitido principalmente através da saliva e pelo sangue também. Joia? Então, vamos seguindo isso aí. Uma das coisas em relação à patogenia dessa doença é que a evolução da doença vai ser variável de animal para animal. Não é aquela coisa, você está com febre, você vai apresentar isso e aquilo. Não, isso vai ser bem variado. Isso, pessoal, varia de acordo com o estado imunológico, a idade desse felino. Animais jovens são mais susceptíveis, além da virulência e a concentração viral. É o que eu sempre comento. Se nós temos um vírus só entrando no meu organismo ali, beleza, meu sistema imune consegue debelar. Agora, se eu tenho 1 milhão desses vírus, vai ser uma guerra violenta com o sistema imune e quem vai sair perdendo vai ser o nosso sistema imune. Nós não, né? Dos gatinhos ali. Perfeito? Então, vamos seguindo. Nesse organograma aqui, vocês vão entender algumas coisas a respeito do FeLV. Vamos lá então. Vamos começar então por cima aqui, ó. Deixa eu pegar eu aqui que eu acho que é mais fácil, né? O que nós temos aqui? Uma infecção pelo FeLV, pela exposição oral ou nasal ou sanguínea ali. O que inicialmente nós vamos ter? A replicação no tecido linfóide orofaringe. Vai estar esses linfonodos ali praticamente, né? Vamos iniciar então pela resposta imune eficaz. Quando o animal tem uma resposta imune, ele é imunocompetente nesse caso, o que vai acontecer? O gato vai ser um gato regressor, eliminando o vírus. Joia? E um gato sadio e FeLV negativo. Por quê? Ele conseguiu eliminar o vírus, porque o sistema imune dele era eficaz ali, né? Agora, se o sistema imune desse gato ele é ineficaz, o que vai acontecer nesse caso? Melhorou aqui. Ele vai ter, após essa replicação aqui, ele vai ter uma viremia. A viremia é o que? É o vírus na corrente sanguínea. Vai ter o que? Uma disseminação sistêmica desse vírus. Disseminando bonitinho, ele vai ter uma replicação nas células da medula óssea e células do tecido linfóide, que aí ele vai apresentar o que? Uma linfadenopatia e uma hiperplasia linfocítica, ou seja, vai ter um aumento de quase tudo aí. Com isso aqui, ele pode ter o que? Aí que vem uma parte interessante, né? Ele pode vir para uma eliminação completa desse vírus, que está na viremia ali, apresentando o que? Uma infecção latente. Uai, Marco, não era só o herpes vírus, essas coisas que causava uma infecção latente? Não, esse também pode apresentar. Nesse caso, ele vai se apresentar o quê? Sadio e FeLV negativo. E esse animal ele pode apresentar o quê? Uma viremia transitória, porque ele eliminou o vírus que estava no sangue ali. Agora, as que estavam replicando na medula óssea e no tecido linfóide, fica lá, fica quietinho ali. De modo que é uma infecção que latente. A partir do momento que tem uma imunossupressão, seja por corticoides, seja por outra doença, o que vai acontecer com esse animal? Ele pode apresentar neoplasias malignas e mielossupressão. Essa mielossupressão é atrelada ao quê? Anemia, trombocitopenia e uma granulocitopenia. O que seria isso? Diminuição das células granulosas. Dessas neoplasias, esse animal apresenta leucemia, linfoma, mielodisplasia, beleza? Ou seja, nós temos uma infecção que latente ali, porque o gato está sadio no resultado da FeLV negativo, beleza? No caso de um teste o que? Sorológico. Agora, tendo essa viremia transitória, o que vai acontecer? Ele vai ser FeLV positivo quando estiver correndo o vírus na corrente sanguínea ali. Ele também vai ter uma viremia contínua, dependendo do caso, né?
Esse FeLV positivo, ele pode apresentar uma viremia persistente, que é aquele que não está... que está mantendo ali o vírus na sua corrente sanguínea, mas ele pode ser um portador sadio, sem apresentar sinais clínicos, apenas FeLV positivo, ou pode apresentar todas essas doenças aqui, ó, que é a neoplasia, a mielossupressão, a imunossupressão, que esse animal vai apresentar linfopenia, a normalidade funcionais de linfocitários, ou seja, os linfócitos deles vão lá no pé mesmo. E além de outros sinais, como por exemplo, glomerulonefrite, problemas reprodutivos, osteocondromas e assim vai. Entenderam então que nós temos o quê? O gato que consegue eliminar o vírus, beleza? Um gato que elimina o vírus, mas apenas de uma porção, ficando com o quê? Uma infecção latente, e a partir do momento que ele tem uma imunossupressão, seja medicamentosa ou patológica, ele se torna positivo novamente e pode causar todas essas doenças que eu havia comentado. Complexo isso, né? Mas é bom para vocês entenderem isso certinho. Então, vamos seguindo o bonde, então. Cadê o trem aqui? Vamos lá. Sinais clínicos de FeLV. Isso é uma coisa bem importante, pessoal. Nós não temos nenhum sinal o quê? Patognomônico para FeLV. Ah, mas o gato tá assim assado é FeLV. Nem sempre. Um dos sinais clínicos presentes é o quê? A imunossupressão, que o animal fica suscetível a outras doenças. Neoplasias malignas, como linfoma e leucemia, sempre em gatos pensem em quê? Em FeLV. Eu vou dar um pequeno exemplo de um gato que eu atendi durante a residência. Era um gato muito bonito e foi direto para a emergência, né? Na emergência, esse gato apresentava dispneia e tal. Era um gato grande, peludo, pesado. Tinha 2 anos, se eu não me engano. A proprietária era de Juiz de Fora, se eu não me esqueço, né? E esse gato tinha uma grande dispneia e tal. Fizemos um raio-x. Beleza. Pulmão tomado ali, uma efusão pleural gigantesca. A proprietária é ciente disso, porque já tinha sido diagnosticado com FeLV lá na cidade dela. Ela foi para Viçosa numa tentativa de um milagre, né? De uma tentativa de que nós conseguiríamos corrigir aquilo ali. Só que qual que é o principal viés disso aí? Eu ia fazer a drenagem dessa efusão pleural, ele já tinha uma massa em região torácica, ia retirar, dava aquele conforto, o gato ia respirar bem, tudo mais, ia para casa. Uma semana depois ele estaria lá de novo para fazer o mesmo procedimento. Ou seja, isso até agravar mais e você não conseguir retirar isso. Foi optado pela eutanásia. Por que eu não esqueço desse caso? Que eu fazendo a eutanásia desse gato, o gato estava sentadinho em cima da mesa assim, a proprietária pediu para acompanhar, é uma das coisas que alguns pedem, outros não, pediu para acompanhar. Na hora que eu fiz o propofol assim, o gato caiu durinho na mesa. Eu falei, calma, relaxa, ele só dormiu. E literalmente estava dormindo mesmo. Aí deu aquela respirada, bem tranquilo e tal. Aí eu continuei o propofol, mas a proprietária deu um grito na hora que o gato caiu, mas era aguardado. Ela estava ciente que poderia ocorrer isso aí. Mas era um gato sadio, entre aspas, porque ele estava com um bom score corporal. A única alteração que ele tinha era essa neoplasia interna ao tórax e essa efusão pleural que era intermitente. Entenderam? Ou seja, não, quem vê a cara do gato assim não fala que ele estava, entre aspas, podre por dentro. Beleza? O que nós vamos ter de sinais clínicos serão o quê? As co-infecções, ou seja, os animais vão ficar mais suscetíveis a infecções, principalmente por causa de quê? Disso aqui que eu havia mostrado para vocês. Esses animais vão apresentar distúrbios hematológicos. É engraçado que
Isso aí eu sempre lembro os casos que eu atendi lá em Viçosa, porque era com muita frequência nós atendíamos gatos com felve. Um exemplo desse era um pequenininho que o moço levou, ele necessitava fazer a transfusão sanguínea, ou ele já havia feito a transfusão sanguínea uma ou duas vezes, e o hematócrito do gato passava 2 meses, caía lá embaixo. Qual que foi a indicação, mais uma vez? A eutanásia. Por quê? Esse animal não ia ter qualidade de vida. Todo mês ali, ele teria que fazer uma transfusão sanguínea, os riscos de reações com essa transfusão sanguínea só ia levando a cada transfusão que esse animal faria e foi para a eutanásia. Mas esses distúrbios hematológicos, principalmente anemias regenerativas, são muito comuns nos casos de felve, além dos sinais respiratórios decorrentes ao quê? Ao linfoma. Abortos, alterações reprodutivas também são muito comuns. Como a maioria dos felinos, das fêmeas principalmente, são castradas e tal, não conseguimos observar essas alterações reprodutivas com tanta frequência. Mas ocorre também, beleza? Vamos seguindo. E para o diagnóstico da felve, além daqueles sinais clínicos que muito inespecíficos que eu havia comentado, temos que fazer o quê? Testes. Os testes para felve, ele não é só um método de diagnóstico, também um método de prevenção. Vamos pegar o exemplo novamente, o quê? Do coronavírus. Coronavírus, qual que é o ideal aí? Não é? Seria testar toda a população brasileira, quem está positivo fica isolado e quem está negativo, vida normal. Não era esse o ideal? Então, do vírus da felve, a mesma maneira. Porque você vai isolar o animal que está positivo, ele vai evitar a contaminação dos outros animais, e com isso eu consigo o quê? Ter animais sadios no rebanho ali. Entenderam? Que o ideal é você isolar o infectado e, no caso, vacinar os que não estão infectados ali, beleza? E o que acontece? Muitas vezes, um diagnóstico errado da infecção dos gatos não infectados vai mudar o estilo de vida do gato. Vamos supor, eu estou numa região onde não tem gatos com felve, por exemplo. E esse gato meu tem a vida livre. O que acontece? Eu vou, faço o teste nele, caramba, deu positivo, ele tá com felve. E isso, vou ter que restringir esse gato. Ou, por exemplo, o animal estava com uma efusão pleural decorrente ou um pneumotórax, ou uma efusão pleural X, um piotórax, por exemplo, quilotórax, desculpa, ele está com quilotórax, pode ter sido decorrente a um trauma, algo do tipo. Fiz a radiografia e fiz o teste, deu positivo para felve, só que ele não estava positivo. É o caso daquele gato que eu comentei com vocês. Ele estava positivo, tinha a efusão, já tinha diagnosticado 2 vezes e tal, tinha todos os sinais hematológicos também. Aí vai eutanasia o gato por causa do quilotórax. Aí eu vou e faço um PCR, algo do tipo, vejo que o gato não está positivo para o vírus da felve. Entenderam? Aí eu vou e faço a eutanásia do bicho. Não precisava fazer. Entenderam? Por isso tem que tomar cuidado com esse diagnóstico disso aí. Outra coisa que é importante é sempre o que? Quando acrescentar um animal no grupo, é fazer um teste e o isolamento desse felino ali, pelo menos por uns 15, 20, 30 dias ali, para o quê? Ter certeza que não tem nada. Joia? Senão você vai acrescentar mais um gato doente no plantel. Beleza? Os testes que nós temos é o quê? A detecção direta do vírus, que vai ser a detecção do antígeno P27 livre no sangue, o antígeno viral ali. Lembre-se desse P27, que eu já vi isso aqui cair em prova de concurso, pessoal. Mas essa maneira de detecção do antígeno livre ali pode ser feito por exames imunocromatográficos, por ELISA. Também pode ser realizado a detecção do ácido nucleico viral a partir do PCR coletado do sangue dos animais,
ou até mesmo no isolamento de vírus com o crescimento naqueles tipos celulares, beleza? Outra coisa que podemos realizar para o diagnóstico é o quê? Detecção de anticorpos, mas não é uma ferramenta muito útil, porque animais que já tiveram contato uma vez com o vírus, e que pode ter sido esse sistema aqui, ó, que ele teve uma resposta imune eficaz e ele conseguiu o quê? Eliminar esse vírus, ele vai ter anticorpo para esse vírus. Então, não adianta eu falar assim, ah, tá com anticorpo, tá positivo. É a mesma coisa do coronavírus. Nós vamos falar que, ah, fulano de tal deu positivo de anticorpos ali para o coronavírus. Essa pessoa está infectada? Não necessariamente. Qual anticorpo foi? Qual o tempo? Tem sintomatologia? Qual seria o ideal? Seria o quê? Ou a reação em cadeia de polimerase para identificar o ácido nucleico do vírus ali na pessoa, não só os anticorpos. E animais até vacinados podem apresentar positivo também. Por isso é utilizado o quê? O teste de antígeno, beleza? Então, vamos seguindo. Então, falando do diagnóstico, quais critérios nós utilizamos para a realização do teste para a infecção do felvo em gato? Nós precisamos avaliar os gatos que estão doentes, mesmo se o teste foi negativo no passado, porque ele pode ter se infectado pós realização do teste. Gatos e filhotes que estão sendo acrescidos ali aquele rebanho, que como essa dona aqui tem diversos gatos, não é dessa maneira assim. Não duvido nada, tem muitos alunos que são dessa maneira. Mesmo os gatos, mesmo gatos que não convivem com outros gatos por vários motivos, a existência de felve pode influenciar a sua saúde. Outros gatos podem ser introduzidos no domicílio no futuro, ou gatos confinados em ambientes fechados podem escapar e ser expostos a outro gato. Os testes devem ser realizados numa condição de adoção, igual eu comentei, e os gatos com resultado negativo podem ser novamente testados dentro do período de 28 dias, ou seja, faça uma quarentena de 28 dias nos seus gatos ali e depois retestem ele depois disso ali, para ver se não tem uma janela nisso aí. Gatos com exposição a um gato com felve, com sinais de mordedura ou outra coisa, pode e deve ser testado. Esse teste deve ser realizado imediatamente e, se for positivo, repetir dentro de 28 dias. Por que dentro de 28? Por que repetir depois? Por causa disso aqui, ó. Ele pode o quê? Ter uma remissão desse vírus ali, ser um felvo negativo. Tudo vai depender da resposta imunológica desse gato. Gatos sadios que vivem com gato infectado, deve ser feito o quê? Testes anualmente, a não ser que esteja isolado e você tem certeza que a galera não teve contato um com o outro. Gato com estilo de vida que dá esse rolê na rua, essas coisas, tem que ser testado de uma maneira regular, semestralmente, por exemplo. Os gatos devem ser testados antes da vacinação inicial contra a felve. Não adianta eu vacinar e depois fazer o teste, né? Animais que são doadores de sangue, é muito importante ter resultado tanto do teste rápido e no teste de PCR, Real Time PCR, para o quê? Para ter uma certeza que esse gato não é não tenha uma infecção latente. E no caso com sinais negativos e que não tenha oportunidade de infecção, ou seja, gato de apartamento, não tem necessidade de eu ficar repetindo esse teste com tanta frequência. Ou só se ele ficar doente, se ele tiver contato com um infectado, ou for um doador de sangue, algo do tipo. Perfeito? Então vamos seguir. O tratamento dessa doença ela vai variar de uma maneira bem
difícil até de falar de um tratamento, né? Mas o tratamento é o quê? O isolamento. O isolamento, qual motivo? Evitar a contaminação de outros animais e também o contágio com outras infecções oportunistas, já que o sistema imune desse animal já está abaixando, beleza? Por isso que o isolamento é um mecanismo até de tratamento, porque você vai prevenir ele de pegar outras doenças. Deixa eu escrever aqui direito, né? Uma boa nutrição é muito importante para esses animais para manter-se sadio, porque não adianta eu dar uma ração de combate ou dou um resto de comida, essas coisas. Por isso que nós temos que ter um cuidado com alimentos in natura, porque pode carregar micro-organismos que podem causar uma infecção secundária. Esses felinos é importante check-ups frequentes, ou seja, semestrais, até trimestrais, dependendo do caso dos animais, né? Para ver se tá tudo ok ali para manter, né? Tá com alguma doença concomitante, pode-se utilizar o que? Alimentos in natura, pode-se utilizar tratamentos para ela para evitar. Um exemplo dessas doenças concomitantes são infecções alimentares, por exemplo. Por isso que tem que tomar cuidado com os alimentos in natura. É muito importante evitar o uso de imunossupressores, porque a doença por si só já é imunossupressora. Com isso, temos um agravamento ainda mais do caso se eu utilizar um imunossupressor. Um imunossupressor é um corticoide qualquer, beleza? Há também, pessoal, o estudo do uso de alguns imunomoduladores, como os interferons. Fazem até droga vet, animal farm, essas coisas, fazem pastinha contendo interferon que auxilia no tratamento da felve. É curativo? Não. Ajuda o sistema imune do animal a combater essa viremia e etc. Há estudos também do uso de medicamentos antivirais, como por exemplo o AZT, que é utilizado para AIDS. Também há estudos também do uso de anticorpos monoclonais contra o vírus da felve. Isso só funciona durante a viremia. Não adianta eu entrar com um anticorpo quando o vírus já instalou dentro da célula do animal. Por quê? O vírus não vai, o anticorpo não vai atuar intracelularmente, beleza? Então, ela vai ficar restrita apenas a infecções o quê? Recentes, beleza? Então, vamos seguindo. Para prevenir, é igual essa imagem aqui, ó. É simples, é manter o gato preso em casa, ou seja, educação dos proprietários, entre aspas, a posse responsável dos animais. É castrar, manter em local restrito, essas coisas para evitar o contágio e a contaminação, beleza? Além disso, pode-se utilizar o que? As vacinas. Por exemplo, a V5, que ela tem o que? O FeLV também. E tem também as vacinas separadas que não são vendidas aqui no Brasil, apenas o vírus da FeLV, beleza? Essa vacina, o ideal é ser testada antes para funcionar beleza ali e não trazer nenhum efeito colateral a esses felinos. Então, vamos seguindo. Agora, falando do FIV, então, o vírus da imunodeficiência viral felina, que eu coloquei até aqui em português, né? Que olha cá, ó. FIV, para mostrar para vocês. Ele é um lentivírus e com características semelhantes ao de quem? Do HIV. A primeira vez que ele foi descrito foi em 1986, ou seja, não tem mal 20 anos, porque é um ano antes de eu nascer, então 20 anos. E dele nós temos o que? 5 subgrupos, de A a E. Na nossa região aqui da América do Sul, foram encontrados apenas os subtipos B e E. Apenas esses dois aí, o B e E. Vocês vão entender a importância disso mais para frente. Esse vírus, da mesma maneira do vírus da felve, ele é de ocorrência o quê?
mundial. Olha que imagem bonita isso aí. E a prevalência dele é bem variável, vai depender da região. Tem locais que vão ter casos, outros não. Um exemplo disso que durante a residência eu atendi poucos animais com FIV. A maioria deles eram com FeLV. Os com FIV, eu acho que eu atendi um ou dois no máximo das dezenas e centenas que nós atendimos durante a residência. Beleza? Mas a presença, como no vírus da FeLV, é em machos e jovens, são os mais comuns de ocorrerem, né? A transmissão é semelhante à da FeLV, que ela vai se dar porque através de briga entre os animais, onde vai ter lesões por mordedura, por arranhamento, essas coisas todas, e pela lambedura do hábito normal dos felinos ali, além dos fômites, da mesma maneira que eu comentei a respeito da FeLV. Vamos lá para a patogenia dessa FIV. É semelhante à da FeLV também. Nós vamos ter o que? A inoculação do vírus, estão acompanhando aqui em cima. Nós vamos ter a infecção de linfócitos B, T e macrófagos. Com isso, nós vamos ter o que? Uma diminuição dos números de células CD4, alterações de citocinas produzidas por elas também. E com essa diminuição do número de células CD4, vai ter o que? Uma inversão da quantidade de proteínas CD4 e CD8. Estava equiparado, vai ter menos CD4 e mais CD8 ali, beleza? Com isso, nós vamos ter o que? Uma disfunção imune progressiva e com essa disfunção imune nós vamos ter que infecções oportunistas, neoplasias, debilitação e assim vai. Esses animais vão definhando bem ali, né? E com essa falha do sistema imune, nós vamos ter o quê? Um aumento da viremia. Já que o sistema imune não está conseguindo combater, vai ter um grande problema aí, né? Com isso, pessoal, após essa inoculação, essa infecção dessas células linfóides e fagocitárias, vai ter a disseminação para os órgãos linfóides, vai ter o quê? A viremia. Essa viremia vai ter supressão por fatores inespecíficos de célula CD8, que vai ter o quê? Uma imunidade específica para o vírus, mediado por célula, e imunidade humoral. Vai ter uma baixa replicação viral depois disso aqui, que ela foi ter uma resposta ali imune um pouquinho, mas reduz. Isso vai ter uma disfunção imune progressiva e aí causa isso aqui, beleza? Eu confundi no início ali. Após essa disseminação aqui atrás, essa disseminação pode ser para os órgãos linfóides ou para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central vai ter alteração do metabolismo neuronal e uma toxicidade neuronal. E vai ter algumas alterações de comportamento. Essa patogenia aqui, ela é até simples. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Opa. O que nós vamos ter então? Inoculou, foi para as células, vamos falar em células brancas teciduais, dissemina para os órgãos linfóides, vamos ter uma viremia, nessa viremia vou ter uma supressão pela célula CD8, ou seja, para os linfócitos T citotóxicos. A imunidade vai ter uma imunidade, pode apresentar uma imunidade específica para o vírus, mediado por célula ou por anticorpos ali. Isso pode ocorrer. Mas nessa viremia vai ter o quê? Uma baixa replicação viral contínua, isso vai ter essa replicação forever. E vai ter o quê? Uma falha do sistema imune. Aí causando isso tudo que a gente vê aqui, beleza? Então vamos seguindo para os sinais clínicos. Inicialmente, como no vírus AIDS, o hospedeiro ali, ele vai ser o quê? Assintomático, não vai apresentar alteração nenhuma. Mas
eles podem apresentar o quê? Sinais inespecíficos decorrentes de o quê? Doenças secundárias ali. As doenças secundárias, vamos supor, uma giardíase que era simples, vira um monstro de 7 cabeças. Entenderam? Isso vai só piorando. Apresenta alguns outros sinais inespecíficos, como febre, inflamações intestinais agudas, estomatite, como nessa imagem aqui. Olha que boca toda machucada, coitado. Dermatites, igual tá aqui. Conjuntivites, linfonodomegalia generalizadas e alterações neurológicas. Um dos casos que eu atendi de FeLV foi esse aqui, ó. O que nós... Ó, de FeLV não, desculpa, de FIV. No caso, esse aqui era FIV e FeLV. Coitado, ele tinha uma infecção secundária que era o FeLV. O que vocês notam de diferente nesse gato aqui, ó? Esse aqui foi atendido aqui em Santa Catarina, em Blumenau, lá na FUB, na época. O que vocês notam diferente nesse gato aqui, que está bem claro para ver? Olha isso aqui e olha isso aqui. Esse gato, ele apresentava o quê? Uma ataxia, anorexia, perda de peso. Além da sua ataxia, ele tinha o início de uma paraplegia, ele tinha uma paraparesia ainda, uma fraqueza dos membros pélvicos. E o que mais me chamou a atenção foi essa anisocoria, que é essa dilatação, essa abertura irregular das pupilas, né? Essa diferença no diâmetro ali essa desigualdade no diâmetro entre as pupilas é um sinal claro da anisocoria e de uma lesão neurológica, que é decorrente de quê? Da infecção viral, que foi o que eu comentei com vocês aqui. Esse animal acabou culminando em óbito após algum tempo. Ele tinha alterações medulares que nós observamos também na radiografia desse animal. Só que perderam a amostra e tal, uma confusão danada. Era um caso muito interessante esse aí. Acabou indo ao... Não, esse foi realizado a eutanásia desse animal também. Para o diagnóstico, como eu comentei com vocês, ele não tem nenhum sinal patognomônico. Pode apresentar neutropenia, linfopenia, E essa linfopenia, por exemplo, ela é decorrente da diminuição do número de células TCD4. Foi o que eu comentei anteriormente com vocês. Vamos ter uma inversão nas proporções de CD4 e CD8. Pode ser o quê? Um indicativo, mas não é o que? Patognomônico. Uma das características dessa doença e também da FeLV, por isso que é um problema que não tem nenhum sinal específico, é o que? A presença de anemia arregenerativa. Esses animais têm uma anemia e não se recupera facilmente. E bonito ficar... Tomara que essa foto aqui não seja feita por um veterinário, né? Olha isso aqui. Tomara que essa mão seja do tutor, ou mesmo assim, evitar não usar luva, pessoal. Essa anemia arregenerativa, muitas vezes o animal está com um hematócrito de 20, por exemplo, e quando você faz a contagem de reticulócitos, então, ela é reduzida, vão ser muitos reticulócitos a menos ali, vai ser bem baixinho essa contagem, e com isso já indica que ela é regenerativa. Além daquela anemia normocrônica, e assim vai, normocrônica e normocítica. Normocítica, normocrônica também é uma característica de uma anemia arregenerativa. Se ela tivesse uma policromatofilia, seria um sinal já de regeneração, mas não é o caso. E uma anisocitose também, beleza? Então vamos seguindo. No caso do diagnóstico de FIV, como é um vírus que não tem essa fase latente como o vírus da FeLV, o ideal é a detecção de anticorpos. A partir do momento que nós temos uma resposta de anticorpos, nós vamos ter o quê? A presença do vírus ali nesse animal, já que para a eliminação dele é apenas com a eliminação da célula.
A maioria dos gatos, então, vão produzir anticorpos 60 dias após a exposição, ou seja, o ideal é aguardar um pouquinho ali, 60 dias após a exposição, mas o aparecimento de anticorpos detectáveis pode ser ainda um tempo maior. Por isso que muitas vezes o isolamento desses felinos tem que ser um período bem maior. Como é uma infecção persistente, é produzido muitos anticorpos. A partir do momento que nós temos anticorpos detectáveis ali, sua quantidade será muito. Geralmente será realizado testes de ELISA, igual esse da imagem aqui em cima, e os kits imunocromatográficos. Esses kits imunocromatográficos são os que são mais utilizados na rotina da veterinária. Em animais assintomáticos, como no esquema do FeLV, é recomendado realização de PCR, para nós conseguirmos localizar fragmentos de DNA de ácidos nucleicos virais. Perfeito? Eu vou passar um vídeo aí para vocês só entenderem como é o esquema desse teste rápido realizado para diagnosticar tanto FIV quanto FeLV. Beleza? O kit Senspert FeLV e FIV da Venco Saúde Animal foi desenvolvido para detectar simultaneamente o vírus da leucemia felina, o FeLV, e anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina, o FIV, em amostras de sangue, soro ou plasma de gatos com suspeita dessas doenças. O teste é feito em apenas 10 minutos de forma prática, rápida e confiável. Esse kit é composto por uma placa-teste, um conta-gotas descartável e um frasco contendo a solução tampão. A realização do teste é simples. O primeiro passo é coletar uma amostra de sangue, soro ou plasma do gato a ser testado para FIV e FeLV. No caso de utilizar sangue total como amostra, recomenda-se coletar em um tubo contendo anticoagulante e usar imediatamente para obter melhores resultados. O segundo passo é usar o conta-gotas que acompanha o kit para retirar a amostra e pingar no local indicado na placa-teste. São necessárias 2 gotas da amostra para a FeLV e 1 gota da amostra para a FIV, aguardando alguns segundos até que elas sejam completamente absorvidas. O terceiro passo é adicionar a solução tampão. Deve-se adicionar 2 gotas no poço para a FIV e 2 gotas no poço para a FeLV, aguardando 5 a 10 minutos até que o resultado possa ser visualizado. O último passo é a leitura do resultado. Se apenas a linha C estiver visível, o resultado é negativo. Se a linha C e a linha T estiverem visíveis, o resultado é positivo. Se apenas a linha T ou nenhuma das 2 linhas estiverem visíveis, o resultado é considerado inválido e o teste deve ser refeito seguindo-se as recomendações do fabricante. Linha Senspert, a solução diagnóstica da Venco Saúde Animal. Entenderam então como é feito esse teste? Ele é bem tranquilo de se realizar, é realizado na maioria das clínicas. Temos de outras marcas. Eu sinceramente não conheço essa marca Venco, mas o vídeo foi didático ali, que temos o da Avert, da IDEXX, que são esses exemplos aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, é um teste da IDEXX. Tá até o Snap aqui. Ah não, achei que estava escrito IDEXX, mas não tá. Mas esse aqui era um da IDEXX. Que aí você coloca a gotinha de sangue aqui em cima, tá até marcadinho, espera absorver e aí você aperta o negocinho. Aí ele vai e difunde um líquido reagente ali. E aí ele lava aquele negócio sozinho lá e sai o resultado. Aqui nós temos o controle e esses dois aqui. No caso desse gatinho aqui da nossa esquerda, é o que? Um FIV e FeLV positivo. Orientações, então, para realização de testes no FIV, semelhante ao que foi feito no FeLV. Recomenda-se, então, o teste FIV nas seguintes
nas seguintes circunstâncias, né? Todo gato doente, mesmo que tenha resultado negativo anteriormente, todo gato adotado negativo deve ser submetido a teste e outro após 60 dias, cujo a relação com FIV seja desconhecida, ou seja, eu não conheço, esse gato pode ter o risco ou não de ter contato com o outro. Aqueles que apresentam mordidas, feridas assim de luta na rua que esses animais arrumam. Aqueles com histórico de atividade, dar rolê sem supervisão, sem ninguém ver ele, não sabe para onde esse gato faz. Aqueles que vivem com o gato infectado e têm um contato ali, que habitam um positivo com um gato, igual eu comentei. E tem também os gatos vacinados contra a FIV. Mas isso eu nem vou entrar em detalhe, porque nós não temos essa vacina disponível à venda aqui no Brasil. Gatos usados como doadores de sangue ou tecido, é importante utilizar o teste do mesmo mecanismo, ou seja, são os mesmos mecanismos do FeLV que eu comentei anteriormente. Para tratar semelhante ao que eu falei com o gato, o isolamento é fundamental. Mesmo se o animal é negativo ou positivo, o ideal é você manter ele em casa. No caso dos negativos, o problema são as infecções secundárias. Manter uma boa nutrição. Você é o que você come. A partir do momento que você mantém uma boa nutrição, você vai ter o quê? Uma resposta imune boa. Ter cuidado com alimentos in natura para infecções secundárias bacterianas decorrentes do tipo de alimento e etc. Os animais devem fazer check-ups frequentes ali para ver se está tudo ok. Evitar o tratamento de doenças, evitar não, né? Realizar o tratamento das doenças concomitantes, evitando o uso de imunossupressores, porque essa doença por si só já causa uma imunossupressão. Há também relatos de uso, tanto como FeLV e FIV, imunomoduladores, como os interferons, drogas para o controle da AIDS, como antivirais, retrovirais, aqui o AZT, que eu havia comentado com vocês. No caso dos animais que apresentam anemia regenerativa, há indicação também do uso da eritropoetina para controlar isso, e a utilização de fatores estimuladores de colônia. Beleza? Para a prevenção, manter o gato em casa. Agora, a vacina, com resultados, como aliás, não foi dessa disciplina, que não são tão eficazes os resultados. Há vacinas nos Estados Unidos que podem até ser importadas para cá, mas qual que é o problema? O sorogrupo, os sorotipos que nós temos aqui no Brasil são diferentes do de lá. Consequentemente, não vamos ter o quê? Um resultado eficaz dessa vacinação. E outra coisa, esse vírus é bastante mutável. Essas mutações prejudicam também a criação de qualquer vacina. Se fosse pensar dessa maneira, hoje em dia teríamos vacina para a raiva. Para a AIDS. Então, fechando isso aí, pessoal, na próxima aula nós vamos falar a respeito da panleucopenia felina. Vai ser mais uma aula dessa maneira e a gente vai conversando a respeito disso. Dá o like aqui embaixo e põe para seguir aí em cima. Beleza? Até breve, pessoal.